Bom, eu comecei a estudar o hermetismo e a autodisciplina para tentar achar um atalho para conseguir as coisas que eu quero. E assim, depois de um bom tempo de estudo, eu consegui achar o caminho para isso, para conseguir o que eu quero. Mas assim, não é realmente um atalho, porque não é fácil. Assim, fácil é relativo, mas exige bastante elasticidade mental, algo que vocês provavelmente não têm se vocês estão clicando nesse tipo de vídeo. Mas eu vou explicar por passo a passo, tranquilinho, e basicamente já dando a prévia do que é. Basicamente são dois pontos base que levam à regra de ouro. Provavelmente esse vai ser o título sobre como conseguir o que você quer. E as duas bases são a autenticidade e a disciplina, que levam à convicção, que é aí que você consegue realmente o que você quiser. Eu vou explicar isso para vocês agora. E a primeira das coisas que eu vou falar é a autenticidade. E por que que no mundo de hoje em dia é tão importante ser autêntico? Porque quase ninguém é autêntico. É, Então, no mundo onde a gente tem o celular na palma das nossas mãos e a todo momento a gente está sendo bombardeado, e se você usa Instagram, TikTok, Twitter, e você dá o seu tempo e a sua atenção para essas coisas, você se perde. Quanto mais você olha para fora, você deixa de olhar para dentro. E por que que é tão importante olhar para dentro? Por que que eu estou falando isso desse jeito? Porque você realmente é moldado pelas coisas que você vê e pelo que você consome realmente. Então, quando você fala da sua intuição, o que você faz, como é moldada a sua rotina, você muitas vezes está agindo não por si, mas pelo que você vê, pelo que você tem vontade de fazer por causa do seu celular, ou tem vontade de fazer também, esse é um ponto muito importante, por causa das pessoas que você anda. Então, assim, é muito importante você ter um momento ou vários momentos para você parar e simplesmente entender e processar o que está acontecendo na sua vida. E como que você vai deixar isso mais simples o possível? Porque, assim, eu estou fazendo esses vídeos para conseguir deixar realmente as coisas mais mastigadas e práticas para as pessoas, porque eu percebo que isso era um problema meu e é um problema meu até hoje também, que balancear a prática com o consumo de conteúdo é algo que é muito difícil, principalmente no mundo de hoje em dia, que mesmo quando você tem uma intenção de fazer algo, você tem muito conteúdo, então consumir muito e fazer pouco é muito fácil. Mas voltando ao assunto, é, como que você vai se conhecer? Ficando parado e tendo uma vida mais simples, simplesmente. Então, uma das coisas que eu estou implementando na minha vida, que eu já implementei há algum tempo, e assim, realmente é um conselho muito importante, faça uma coisa de cada vez. O seu cérebro, você só tem capacidade para focar em uma coisa de cada vez. Se você parar para realmente pensar, você pode até ter vários pensamentos e tá, por exemplo, jogando e ouvindo um audiobook, por exemplo, e você acha que você está sendo produtivo. Você não está sendo produtivo, cara. Você não está focando em nenhuma das duas coisas. Você está só vivendo de uma maneira passiva. É como se fosse... Eu jogava muito jogo, é como se você tivesse AFK, tipo, fora do seu teclado. Você tá... O jogo tá acontecendo aqui e você tá em outro lugar. Cara, você fazer duas coisas ao mesmo tempo é basicamente isso. Qual que é a intenção por trás do que você está fazendo? Nenhuma. Nenhuma. Você está só fazendo e você está achando que você está sendo produtivo, sendo que você não está. Então, realmente, deixar as coisas mais simples. Então, por exemplo, ao invés de você estar andando até o seu trabalho ou sua escola, sei lá o que você faz, e você tá ouvindo uma música, ou então escutando um audiobook, cara, só anda. Só ande e vê o que você pensa, processa o que aconteceu até hoje no seu dia, pensa no que vai acontecer, sei lá, quando você chegar no trabalho. Não recomendo isso também. Olha para o seu redor,
só olha pro seu redor. Tipo assim, realmente processa, pega esse tempo para você. E conforme você vai fazendo isso, conforme você vai simplificando as suas atitudes, o que você está fazendo, e vai deixando tudo mais limpo, mais tranquilo, você tende a se conhecer mais. Conforme você é intencional com as coisas no qual você dá atenção, você se conhece mais e é algo mais tranquilo. E conforme você se conhece mais, você processa o que você está fazendo, como você está agindo, a sua persona, que é a máscara que você coloca, tende a diminuir. E assim, essa questão de persona é um ponto que a gente vai tocar em outros vídeos. Mas é isso, e a outra coisa que eu tinha falado é sobre a disciplina. A disciplina é uma coisa muito importante porque a partir do momento que você está fazendo esse trabalho interno e você sente a necessidade de fazer certas coisas, por exemplo, eu há 3, 4 anos atrás eu era gordo e eu sentia a necessidade de, cara, emagrecer, de fazer um exercício físico. É algo inerente a nós seres humanos fazer exercício físico. Por quê? Porque o homem das cavernas, obviamente, fazia muito exercício e nosso cérebro é igual. Não mudou muita coisa de maneira evolutiva do que era o cérebro do homem das cavernas. Então, realmente fazer exercício físico é algo inerente ao ser humano, e eu estou dando um exemplo. Mas, então eu senti essa necessidade, parando para analisar um pouquinho ali, porque eu também era completo degenerado na época. Então eu comecei a fazer, e conforme você vai se compreendendo mais, você vai entendendo a sua essência, você vai tendo cada vez mais intuições e mais necessidades do que você quer fazer, do que você tem que fazer. E você tem que ter a disciplina de agir perante essas. E obviamente você vai sentir questão de intuição, só para deixar claro, você tem que filtrar os seus pensamentos, ok? Não é porque eu pensei algo que eu tenho que agir perante a isso, não é porque eu pensei em algo que essa coisa realmente importa. E os pensamentos não importam, não importam muito, sendo sincero. Por exemplo, se eu vejo um bebê bonitinho na rua, bebê, e eu penso, nossa, que bebê feio. Não é verdade, eu só pensei, são coisas aleatórias que vêm na sua mente, vão e vêm a qualquer momento. Então, assim, uma coisa que eu vejo muita gente falando, e que não é realmente verdade, que seus pensamentos importam muito e que você tem que estar ali a todo momento prestando atenção e bloqueando os pensamentos errados até um momento que você vai só pensar coisas certas. Não é assim. Não é assim que funciona. Você tem que simplesmente filtrar o que você vai fazer ou não. Você sabe o que é certo e o que não é certo. Vamos ser sinceros. Por exemplo, quando você não fez exercício 5 vezes essa semana, você sabe que, cara, você deveria ter feito. Então, você simplesmente age perante aquelas coisas que você sente que você tem que fazer, que você sabe que você tem que fazer. E aí vai ao ponto principal que eu tinha falado, que era, 3 pontos e um pontinho aqui em cima, que é a regra para você conseguir o que você quer. A partir do momento que você tem elasticidade mental suficiente para pegar, se conhecer e agir sobre aquela coisa, você vai criar algo muito importante que é a chave para tudo, que se chama convicção. E a convicção, que nem eu falei no início do vídeo, é sobre a facilidade e sobre realmente saber que você consegue algo. Então, quando, por exemplo, você está ali indo na academia, e eu vou usar esse exemplo durante esse vídeo, uma vez, se você nunca foi na academia antes, cara, vai ser difícil. Porque o seu corpo, ele tende a ficar no lugar que ele está, ele tende a ser confortável. Então, a primeira vez vai ser difícil, a segunda vez vai ser difícil, a terceira vez vai ser também. Só que chega num ponto que aquilo ali vira algo inerente ao seu corpo. Aquilo ali vira um hábito.
resumindo, de maneira resumida, vira um hábito. Então, se você chegar para a sua versão que não vai para academia e falar, você vai conseguir ir na academia 5 vezes na semana, você vai ser uma pessoa forte daqui a 3 meses, você vai ser uma pessoa mais forte daqui a 3 meses, ela provavelmente vai falar não. E mesmo que ela tente se enganar e falar que sim, o seu cérebro sabe que, tendo em vista o que você faz, você não vai ser. Se você não vai na academia, se você não pratica uma calistenia, um exercício, você não vai ser mais forte daqui a 3 meses. A sua tendência é de ser mais fraco. E isso serve para tudo. Então, por exemplo, se você quer ganhar dinheiro, por exemplo, e não trabalha, por exemplo, tá querendo fazer um empreendimento, e você não trabalha, o seu cérebro sabe que a tendência para esse mês e mês que vem, conforme você não trabalhar, é você não ganhar dinheiro. Então, se você chega para você mesmo e se pergunta, eu vou ganhar 100 mil reais daqui a um mês? A resposta é não. Mas não é por isso que é difícil. Não existe nem fácil nem difícil. É só questão de realmente o que você acredita e o que você age perante. Então, cara, eu acho que deu para entender basicamente assim o resumo da ópera. Eu não vou ficar falando por muito tempo aqui, porque primeiro vídeo eu quero ver como é que vai ser, mas só deixando claro que, dependendo do tema, eu vou pender mais pro hermetismo, dependendo do tema eu vou pender mais para autodisciplina. Eu vou continuar com vídeos assim que não tem tanta edição, porque sinceramente você está consumindo um conteúdo desses, o mínimo que eu espero de você é que você tenha o mínimo de atenção possível, que eu não preciso ficar jogando uma imagenzinha na sua cara de 5 em 5 segundos, que nem um vídeo do MrBeast, ficar aqui ó, jogando e faz movimento de câmera e não sei o que. Assim, eu sei que se eu fizesse isso eu provavelmente ia ter mais visualização, mas eu não vou fazer isso em respeito a você, a pessoa que está me assistindo. E é isso, eu provavelmente vou fazer um vídeo mais longo relacionado à convicção, à disciplina, à autenticidade, mas eu quero dar esses vídeos realmente que sejam mais práticos, porque conhecimento sem prática é inútil. Então, realmente pega esse vídeo, deu para ter uma base boa, pega, se conhece, para um pouco, age perante aquelas coisas que você sabe que são certas, cria convicção, pensa aquilo que você quer e vai filtrando. Vai ali, tranquilo, calmo. Vai na calma. Então, é isso. Muito obrigado e tchau.